Ó, passando para avisar que essas questões estão no meu curso de física, tá? Tanto essas como muitas outras, do básico até o aprofundamento. Todas resolvidas, também com teoria e anotações, PDF do assunto, PDF de aula, tá? Com as questões organizadas por nível de dificuldade, nível 1, nível 2 e nível 3, tudo organizado. Ideal para você que vai fazer prova militar. ITA, IME, AFA, SPSEC, EFON, EA, beleza? Qualquer coisa, dá uma olhada aí no link na descrição para ter mais informações sobre o curso, beleza? Um veículo de 0,30 kg parte do repouso com aceleração constante. 10 segundos após, encontra-se a 40 metros da posição inicial. Qual a quantidade de movimento nesse instante? Seguinte. Com aceleração constante, 10 segundos após, encontra-se... Tá, com essa primeira informação cinemática, a gente consegue encontrar o valor da velocidade. Ó, distância, como é um movimento uniformemente variado, distância, velocidade inicial vezes intervalo de tempo, mais aceleração, intervalo de tempo ao quadrado sobre 2. Então, velocidade inicial é 0, então aceleração a 40... vamos usar essa equação mesmo aqui, essa expressão. 40 igual a aceleração, tempo ao quadrado, sobre 2. Então, a aceleração vai ficar 80 sobre 100, né? Que é 0,8 metros por segundo ao quadrado. Beleza. Agora encontramos a velocidade. Velocidade é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o intervalo de tempo. Aqui é 0. Então, 0,8 vezes 10. 8 metros por segundo. Pronto. Então, nesse momento, o corpo ele tem essa velocidade, tem uma massa, então ele tem um momento linear, tá? Cujo módulo vai ser o valor da massa vezes o módulo da velocidade, que vai dar 2,4 kg metro segundo. Letra A. Sejam MV e IQ, respectivamente, as medidas no Sistema Internacional de Unidades da massa, da velocidade, da energia cinética e da quantidade de movimento de uma partícula da unidade distante T0. Dentre as várias relações entre essas medidas apresentadas nas alternativas, a correta é qual? Bom, temos que o módulo da quantidade de movimento é igual a m vezes v. Eu vou fazer o seguinte, vamos multiplicar ambos os membros por v. Então fica q vezes v igual a mv ao quadrado. Se eu dividir por 2, eu tenho qv sobre 2 igual a mv ao quadrado sobre 2. Bom, que é igual a energia cinética. Então, QV sobre 2 é igual a energia cinética. Então, QV é igual a 2E. Bom, mas deixa eu ver nas alternativas aqui. Existe essa relação. Bom, mas não tem nas alternativas, certo? Beleza, mas é uma relação possível. Poderia ser essa aqui, né? Mas não.
Só se tivesse o 2 multiplicando aqui, como a gente viu. Bom, vamos estabelecer outra relação. Como? Seguinte. Energia cinética E mv ao quadrado sobre 2. Se eu multiplicasse... já sei, peraí. Daqui, se eu multiplicar agora por M, fica M Q vezes V 2ME, beleza? Mas por que eu multipliquei? Porque o produto M vezes V é Q, né? Então fica Q ao quadrado 2 vezes massa vezes energia cinética. Então, Q ao quadrado sobre M é igual a 2E. Letra A. Dois corpos A e B, de massas diferentes, MA e MB, têm a mesma energia cinética. Qual a relação entre os módulos e sua quantidade de movimento? Bom, tem a mesma energia cinética, né? Então, a energia cinética de A é igual a energia cinética de B. Ou seja, M V ao quadrado sobre 2. A gente viu numa questão anterior... não vou por esse caminho não. A gente viu numa questão anterior que quantidade de movimento... Vamos fazer a relação entre quantidade de movimento e energia cinética. Eu vou multiplicar por V e dividir por 2. Tá? Então aqui eu tenho energia cinética. Então, PV sobre 2 igual a energia cinética. Agora eu vou multiplicar por M novamente. Então fica P MV sobre 2 igual a M vezes Z. Tá? Então aqui eu tenho outro. Então aqui eu tenho novamente um momento linear. Então P vezes PP ao quadrado sobre 2 M igual a energia cinética, tá? Então essa é uma relação entre momento linear com desenvolvimento e energia cinética. Bom, vamos lá. Como a energia cinética de A é a energia cinética de B, então tenho momento linear de A ao quadrado sobre 2 vezes A, massa de A, momento linear de B ao quadrado sobre 2 vezes massa de B. Corta aqui. Portanto, a relação é o seguinte: momento linear de A sobre o momento linear de B é igual a raiz quadrada de massa de A sobre massa de B.
Durante uma partida de tênis, um jogador golpeia a bola, imprimindo-lhe uma velocidade V, de módulo 20 metros por segundo. Sabendo que a massa da bola é de 100 gramas e que ela havia chegado ao jogador com velocidade V0, vetorial V0, de 15 metros por segundo, de mesma direção, mais sentido oposto ao módulo de V, o vetor V, a variação da quantidade de movimento da bola devido ao golpe em kg por segundo igual a quanto? Bom, é o seguinte, a bola ela chega com certa velocidade V, massa M, né? Então ela tem um momento linear P, certo? Aliás, ela chega com velocidade vetorial V0, então ela tem um momento linear P0, tá? Ela vai bater na raquete, como se fosse bater na parede, e vai retornar. Não é como se fosse bater na parede, porque a raquete vai transmitir movimento, né, para a bola de tênis. Então ela retorna com velocidade vetorial V, massa M, momento linear P, certo? Vamos lá. Variação do momento linear, ou quantidade de movimento, vai ser quantidade de movimento inicial, aliás, final, menos o inicial, que é mais, menos o inicial. Ou seja, eu vou pegar o vetor P e somar com o inverso do momento linear inicial. Então aqui eu tenho o final e o inverso do inicial. Então o resultante vai ser esse aqui, tá? Então perceba que o módulo da variação da quantidade de movimento é só somar, tá? O módulo do final mais o módulo do inicial. Então fica MV mais MV0, ou seja, fica 100 gramas, que é 0,1 kg, vezes 15 mais 20, 35. Ou seja, 3,5 kg metro por segundo. Letra D. No instante que o carrinho, com velocidade de 6 metros por segundo, passa por debaixo do tijolo suspenso, corta seu fio de suspensão. O tijolo cai no encaixe do carrinho, os dois continuam juntos com velocidade de módulo V. Sabendo que o carrinho e o tijolo têm massas iguais, determine o valor de V. Então, bom, eu vou fazer para esse sentido aqui, tá? Mas é o seguinte, temos o carrinho de massa M se movendo aqui com velocidade V, uma certa velocidade inicial, tá? Daí vai cair um corpo, que é o tijolo, e passa a se mover junto, tá? Com determinada velocidade agora V. Corpo massa M, o carrinho de massa M. Bom, é um caso em que ocorre conservação da quantidade de movimento. Como o movimento é tudo na mesma direção, no mesmo sentido, eu vou fazer em módulo, tá? Eu vou fazer direto assim. Então, no início, vai ser MV0
E no fim, o conjunto tem massa 2m vezes v, dividido por m. Então a velocidade final é metade da velocidade inicial, que vai ser 6 por 2, portanto, a velocidade final 3 metros por segundo. Um bloco de madeira de 6 kg, dotado de pequenas rodas com massa desprezível, repousa sobre trilhos pequenos, né? Retilíneos, no caso. Sobre trilhos retilíneos. Quando uma bala de 12 gramas disparada horizontalmente e na mesma direção dos trilhos se aloja no bloco. O conjunto bloco mais bala desloca-se 0,70 metros em 0,50 segundos, com velocidade praticamente constante. A partir desses dados, pode concluir que o módulo da velocidade da bala em metros por segundo é aproximadamente igual a quanto? Então, temos o seguinte. Carrinho. A bala vai vir, né? Vai se alojar. Com velocidade V, massa M. Aqui, massa M. E é o seguinte, vai se alojar e o conjunto vai adquirir velocidade, que tem repouso inicialmente. E o conjunto, tá? Vai adquirir certa velocidade V, que faz uma certa distância em um certo intervalo de tempo. Bom, vamos lá. Primeiro, essa velocidade V eu posso encontrar através dessas informações aqui, pois, como foi praticamente constante, então a velocidade vai ser a distância, né? Deslocamento do intervalo de tempo, 0,7 sobre 0,5, que vai dar 14. Aliás, 14 não. Se eu multiplicar por 10, dá 1,4. Se eu multiplicar por 10, fica 7 sobre 5. Se eu multiplicar por 2 em cima e embaixo, dá 14 sobre 10. Que é igual a 1,4. Beleza. Então temos a velocidade final. Através da conservação da quantidade de movimento, vou fazer em módulo, já vou fazer em módulo porque tá no mesmo sentido, né? Na mesma direção. Então vamos lá. Inicialmente eu vou ter apenas a quantidade de movimento do projétil. No final eu vou ter do conjunto. Mas vamos lá. Bom, a massa 12 gramas, então 12 vezes 10 elevado a menos 3 quilos. A velocidade é o que eu vou descobrir. Soma das massas, 6 quilos mais 12 gramas, dá, vou fazer assim, 6 mais 12 vezes 10 elevado a menos 3. Aí é que tá. Como ele quer um valor aproximado, aqui, ó, aqui dá 1,4, que é 14 sobre 10. Como ele quer um valor aproximado, isso aqui é bem menor que 6, né? Então vamos dizer que essa soma dê aproximadamente 6, como se a massa do projeto fosse desprezível, tá? Então fica 12 vezes 10 elevado a menos 3v igual 6 vezes 10 6 vezes 14 sobre 10. Aí vamos resolver aqui. Fica 2
Nesse caso, a dividir por 2, 7 sobre 10 elevado a menos 2, que é 700. Daria um valor um pouco maior, acho que um pouco menor, mas seria aproximadamente 700. Letra C. Um objeto em repouso se fragmenta em 2 pedaços iguais durante uma explosão. Um dos fragmentos se movimenta para a direita a 10 metros por segundo. Pode-se afirmar que outro fragmento movimentar-se-á. Bom, em que sentido? Olha só. Então eu tenho um objeto em repouso, depois ele explode. Aí é o seguinte, tá? Eu sei que vai ser para a esquerda, mas vamos provar isso vetorialmente. Ele diz que para a direita é esse fragmento aqui, com determinada velocidade 10 metros por segundo. Chama velocidade vetorial V e massa M. Esse aqui também vai ter a mesma massa M, tá? Agora para onde? É para cá ou para cá? A gente sabe que é para cá, né? Mas vamos mostrar isso vetorialmente. Conservação do momento linear. Inicialmente é 0. Vetor nulo. No final eu vou ter esse fragmento aqui mais o momento linear desse fragmento. Vou chamar de V1. Bom, eu tenho que MV1 é menos MV. M é um escalar, eu posso dividir. Logo, a velocidade do outro fragmento é o inverso de V. Logo, é sentido contrário, tá? Então, se V é para a direita, V1 é para a esquerda. Ou seja, e mesmo módulo, tá? Para a esquerda, 10 metros por segundo. Dois carrinhos inicialmente em repouso de massas M e 2M são impulsionados em seus opostos devido à detonação do explosivo. Desprezando as forças de atrito, a relação entre as distâncias percorridas pelos carrinhos no intervalo de tempo ΔT é... Bom, é o seguinte. É um caso em que ocorre a conservação da velocidade de movimento. Vou fazer em módulo, tá? Então é o seguinte, inicialmente eles estão em repouso. Bom, eu vou adotar esse sentido aqui como positivo, tá? É uma referência positiva. Então, quantidade de movimento desse carrinho vai ser 2m vezes V1. Vamos dizer, né, que ele... V1, aliás, V2. E aqui V1. Então fica 2m vezes V2 menos m vezes V1. Logo, posso dividir por m, né? Eu tenho que V1 é o dobro da velocidade de V2. Se eu multiplicar ambos os membros por ΔT, isso aqui, velocidade constante vezes intervalo de tempo dá o quê? A distância, né? Então isso aqui é D1. E isso aqui é D2. Portanto, para o mesmo intervalo, já que é o dobro da velocidade, para o mesmo intervalo de tempo, percorre o dobro da distância. Então, D1 é 2 vezes V2.
Letra C. Um corpo A com massa M e um corpo B com massa 3M estão em repouso sobre um plano horizontal sem atrito. Entre eles existe uma mola de massa desprezível que está comprimida por meio de um barbante tensionado que mantém ligados os dois corpos. Num dado distante, o barbante é cortado e a mola distende-se, empurrando as duas massas que nelas se separam e passam a se mover livremente. Designando-se por E a energia cinética, pode-se afirmar que... Bom, aqui tá, é uma situação em que ocorre a conservação da quantidade de movimento. Beleza? Então, inicialmente eles vão estar comprimidos. Tá, a mola vai estar, né, tracionada. E após cortar, A e B entram em movimentos, tá? Os dois vão adquirir velocidades, VA e VB. Beleza? Então é o seguinte. Observação da quantidade de movimento. E inicialmente é 0. Vou fazer em módulo aqui já. No final tenho massa de A, M, vezes velocidade de A, menos... Eu posso admitir o sentido positivo para cá, tá? Tanto faz. Menos 3m vezes VB. Bom, logo, velocidade de A é 3 vezes a velocidade de B. Beleza. Como é que seria a energia cinética de A? Energia cinética de A, M, VA ao quadrado sobre 2. E a energia cinética de B? Massa, velocidade de B ao quadrado sobre 2. Se eu dividir um pelo outro, eu vou obter uma relação. Então, a energia cinética A, M, VA ao quadrado sobre 2. E multiplica pelo inverso da energia cinética B. 2, 3mVB ao quadrado. Bom, corta aqui. VA é 3VB, tá? Então fica, ó, 3VB ao quadrado sobre 3VB ao quadrado. Aqui é 9VB ao quadrado sobre 3VB ao quadrado. Corta. Dá 3, né? Então a energia cinética de A é 3 vezes energia cinética de B. Letra D. Uma aeronave viaja no espaço com velocidade V0 e tem massa M. Um dado distante, passa em duas partes iguais que possam viajar na mesma direção da aeronave antes do acidente. Se as velocidades de uma das partes é o dobro da velocidade da outra, quais são os módulos das velocidades finais? Então, a aeronave aqui de massa M, vamos supor que o movimento seja horizontal, tá? Não necessariamente, mas que vai manter a mesma direção. Daí ela se parte em duas partes iguais. Então uma parte vai ter massa M sobre 2, outra também vai ter massa M sobre 2. Aqui, se a velocidade de uma das partes é o dobro, ou seja, 2V e V, quais são os modos das velocidades finais? Então vamos determinar V em função de V0, né? Vamos fazer a conservação do momento linear, a soma do início com a soma do fim. Como está tudo na mesma direção, eu já vou fazer em módulo. Então, inicialmente é m vezes 0. No final vou ter um momento linear desse, m sobre 2 vezes v, mais m sobre 2 vezes 2v.
ou seja, corto aqui, eu vou ter M V0 igual a, bom, fica MV sobre 2 mais MV, que dá 3 MV sobre 2, corta a massa. Então eu tenho que V é igual a 2V0 sobre 3. Então a velocidade ali, vou chamar aqui de A e B. Então a velocidade de A é 2V0 sobre 3. E a velocidade da parte B é o dobro, né? Ou seja, 4V0 sobre 3. Uma bomba tem velocidade V0 no instante em que ela explode e se divide em dois fragmentos, um de massa m e outro de massa 2m. A velocidade do fragmento menor, logo após a explosão, é igual a 5V0. Calcular a velocidade do outro fragmento, desprezando a ação da gravidade e a resistência do ar durante a explosão. Então, vamos lá. De acordo com o enunciado, a bomba está vindo aqui. Vamos supor que na horizontal, poderia ser em qualquer outra direção. Vamos supor horizontal, facilitar. Aí é o seguinte, após a explosão, dois fragmentos, o de massa m e o de massa 2m. O de fragmento menor, ou seja, de massa... Aliás, um de massa m e 2m, ou seja, a massa total é 3m, né? Isso na verdade isso vai importar, sim. Porque existe a conservação da massa, né? Como eu já expliquei em aula. Então, um de massa m vai ter velocidade 5V0. Veja que é um valor positivo, tá? Ou seja, a velocidade do fragmento menor vai ter a mesma direção e sentido que o original, tá? O outro, obviamente, vai ter que seguir sentido contrário. Ou não. Vamos ver. O segundo fragmento de massa 2m vai estar aqui. Bom, por enquanto, vamos supor, né, que por enquanto eu não sei. Pode ser que tenha o mesmo sentido ou não, tá? Vamos confirmar aqui, ó. Fazer o tratamento vetorial. Lembrando, né, que, tipo, como esse assunto com momento linear é um assunto que a gente analisa movimento, só que vetorialmente a gente consegue analisar em mais detalhes. Como, por exemplo, aqui, saber o sentido em que o objeto vai se mover. Então, inicialmente, 3. Mas uma coisa é certa, vai estar na mesma direção. Ou para cá, ou para cá. Só deve saber o sentido. Então, massa vezes vetor velocidade, é o inicial. E no final a gente vai ter esse mais esse, 2m, vezes, vamos chamar de V. Pronto. Dividindo tudo por m, temos 3 V0 igual a 5 V0 mais 2V. Bom, V, por sua vez, vai ser menos 2V0 sobre 2, menos V0. Ou seja, justamente, seguindo aí o sentido contrário. Mesmo módulo que esse, sentido contrário. Letra C. Na figura temos um plano horizontal sem atrito e um bloco B em repouso. Uma pequena esfera de massa semi-abandonada em repouso de certa altura e após uma queda livre colide com o prisma, perdendo 75% de sua energia cinética. Sabe-se que imediatamente após a colisão a esfera A tem velocidade horizontal. Sabendo que o bloco B tem massa m sobre 2, após a colisão as velocidades aqui adquiridas por A e B são respectivamente igual a quanto. Então vamos por etapas.
Primeiro, vamos descobrir com que energia a esfera A chega em B. É o seguinte. Vai cair em queda livre de uma altura H de 0,8 metros, tá? Bom, aqui 0,8 metros. Vamos lá. Qual é a energia que ele chega aqui? Pela conservação, tá? A energia que ele chega aqui é a energia potencial. Beleza? Então, a energia ali em B, vou fazer esse ponto B. Pela conservação de energia, a energia em A é igual a energia em B. Bom, só que a energia em A, né, vai ser energia cinética, quer dizer, potencial. Se eu adotar aqui como meu nível de referência, poder usar o teorema da energia cinética também. M, G, H. E a energia que ele chega em B é a energia cinética. M, V, ao quadrado, sobre 2. Porém, ele perde 75%, ou seja, a energia que ele sai de B, é B', é 25%. Se ele perde 75%, ainda sobra 25%. Então, é 25% da energia em B, tá? Que é igual a energia em A. Então, eu vou usar a energia em B em função da energia cinética, porque a gente vai ter que usar velocidade e tal. Vai ficar então 1/4. Beleza, então essa é a velocidade com que ele sai. Aliás, e a energia com que ele vai sair em B vai ser justamente a energia cinética, tá? Então, essa energia restante, que vai ser igual a EB', tá? Que é M V' ao quadrado sobre 2. Então, corta aqui, corta aqui. Então, a velocidade final com que ele sai é a metade da velocidade com que ele chega. Beleza? Vamos lá. Então se eu desenvolver aqui também, ó, corta aqui, eu tenho que essa velocidade com que ele chega ao quadrado é 2gh. Ou seja, 2 vezes 10 vezes a altura. Dá 16. Então a velocidade com que ele chega é de 4 metros por segundo. Então a velocidade com que ele sai após a colisão, após perder 75%, é de 2 metros por segundo. Beleza, então, ó, após a colisão, as velocidades adquiridas por A e B são... Bom, a velocidade de A, eu já sei. Vai ser V', que é 2 metros por segundo. Então, eu tenho entre a alternativa A e C. Mas eu consigo encontrar a velocidade do prisma. Pois o prisma de massa m sobre 2 vai se mover para cá com uma velocidade vb e a partícula uma velocidade v' e massa m. Usando a conservação, bom, a conservação da quantidade de movimento aqui, eu vou separar aqui, tá? Em 2 direções, vertical e horizontal. Eu vou fazer apenas na direção x. E na direção x, como ele cai verticalmente, inicialmente é 0, tá?
pois ele cai verticalmente. Então é como se o movimento tivesse repouso e aí ele começa a se mover na horizontal. 0. Aí vem menos m sobre 2 VB mais m V'. Então, m V' m sobre 2 VB. Então, VB é o dobro de V'. Portanto, a velocidade de B é 4. Dois e 4. Letra C.